Querido irmão, querida irmã, chegamos ao nosso último domingo deste ano de 2019. É a nossa última leitura orante deste ano. O tempo corre veloz, é célere. Precisamos acolhê-lo, o tempo, como graça, como oportunidade do Senhor, para que possamos lhe dar respostas de adesão e de fidelidade, pois o tempo é também graça e oportunidade. Para este final de semana, para este último domingo do ano de 2019, a palavra a ser proclamada nas igrejas católicas do mundo é Mateus, capítulo 2, versículo 13 a 15. Em seguida se dá um salto, se passa o versículo 19 até 23. O momento primeiro é o da leitura. Vamos lá? Após a sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e durante a noite partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida ao menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas, ouvindo que Arquelau era rei da Judeia em lugar de seu pai, Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazoreu. É esta, meu irmão, minha irmã, a palavra do Evangelho deste domingo 29 de dezembro, último domingo do ano de 2019. Vamos à explicação. Após a sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José. Após a partida de quem? Dos reis magos. Eles haviam chegado desde o Oriente na narrativa de Mateus. Visitaram, conheceram o menino, maravilharam-se, deixaram seus presentes, retornaram por outro caminho para fugir dos esquemas que Herodes preparava contra o menino. Então, após a partida destes reis magos, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José. Manifestou-se em sonho a José. Por 3 vezes o anjo se manifesta em sonho nestes poucos versículos, mas já acontecera também antes. Parece que José está sempre a dormir.
Não é isso. A linguagem da manifestação em sonho é um modo usual para a época de referir-se a uma revelação extraordinária da parte de Deus. Usavam manifestar-se em sonho. Não necessariamente se trata daquela experiência humana do sonho de quem está a dormir. Pois bem, tomemos de novo a referência, o sonho é uma forma de alguém aceder, é uma forma de expressar o acesso que alguém teve a uma particular revelação de Deus. E neste caso, Deus acompanha José e a família, revela-se, protege. Cada um dos passos do presente de Jesus, ainda criança, está sob os olhos protetores de Deus. Então vamos lá. Nesta revelação, José compreendera a ordem: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fugir para o Egito seria apenas uma indicação geográfica de um refúgio seguro, no qual estaria numa espécie de exílio, até que as figuras ameaçadoras já não pudessem mais atuar. Há uma intenção teológica maior do que esta descrição. Qual? No Antigo Testamento, o povo de Israel deixara o Egito, o povo hebreu, deixara a terra da escravidão para a terra da liberdade. Agora, lá exatamente na terra que Deus destinara ao povo, desde lá é preciso fugir e refugiar-se num lugar seguro que seria a antiga terra. Sim, lugar da escravidão. Parece uma contraposição à história. Se na história partiram do Egito para a terra prometida, agora estão deixando a terra prometida para refugiar-se no Egito. Depois retornam do Egito. O que pretende o evangelista? Ele pretende que o leitor perceba o Filho de Deus, o Messias Salvador, assumiu em tudo a história do seu povo, Israel. Vivenciou-a como perseguido, como fugitivo. Retornou de lá, como outrora o povo hebreu, experimentando e mergulhando inteiramente na história da humanidade e de maneira singular na história de Israel, na história também do judaísmo. Pois bem, sigamos um pouco mais, fica lá até que eu te avise. E José, este que está tendo revelações em sonho, é impressionante. Já em um momento inicial ele tivera dúvidas, porque sua jovem noiva, prometida em casamento a ele, se encontrava grávida antes de coabitarem. Também lá uma revelação em sonho. E ele fez como o anjo lhe dissera. Agora é que ele se levantou, tomou sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Durante a noite parece apenas um detalhe. Até mesmo em meio às trevas, ele responde imediatamente. José nunca o vemos a pronunciar alguma palavra nos evangelhos, nem aqui em Mateus, mas obedecendo sempre, atento sempre, colocando sua liberdade à disposição de Deus, oferecendo sua paternidade para que
Deus, o Filho de Deus, possa participar da história humana por caminhos e descaminhos, mas sempre fiel. Então Herodes, desculpe-me, quando Herodes morreu, de novo, a mesma frase inicial: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. A frase anterior: toma o menino e sua mãe e vai para o Egito. E ele se levantou, tomou o menino e entrou na terra de Israel. Foi habitar em Nazaré. Curioso, Nazaré é ao norte, não é na Judéia. A região da Galileia, onde está Nazaré, era considerada, entre as várias regiões que compunham a terra prometida de então, era considerada a mais descaracterizada. Era uma região na qual habitavam muitos estrangeiros, estava marcada pela presença de outras culturas. Um pagão era tido como alguém impuro e eles foram morar numa região na qual havia muitos impuros, inclusive. Aliás, Nazaré era uma região, uma cidade em uma região na qual havia muita violência. Violência contra os romanos especialmente, e insurreições, gestos violentos. E lá, onde tudo apontava como o menos indicado, um lugar marcado por muitas contradições, justamente lá, Deus foi escolher como lugar para que o Filho, o seu Filho, o nosso irmão Salvador, crescesse, vivesse a infância, crescesse e desde lá conhecesse quanto é grande o amor de Deus por nós todos. Lá em Nazaré. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho no próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Meu irmão, minha irmã, vamos agora à segunda parte desse nosso programa, do dia domingo, 29 de dezembro, último domingo deste ano, de 2019. Agora é o momento orante. Vamos nos servir de Mateus 12, 13 a 15. Depois daremos um salto para 19 até 23. Mas antes, vamos à nossa composição do lugar interior, ou pacificação interior. Parece algo quase rotineiro, mas é como uma refeição. Precisamos nos assentar, precisamos lavar as mãos, temos que nos posicionar. A mesma coisa para a oração. Não é mera leitura, não é passar os olhos sobre um texto escrito. É um diálogo com a palavra. Queira interiorizar as suas disposições, pois as suas, as minhas, façamo-lo. Queiramos nos concentrar, fechemos os olhos, ponhamos-nos em uma posição que favoreça o recolhimento. Tentemos aqui
voltar-nos para nós mesmos, para uma espécie de inflexão à interioridade. Respiremos profundamente uma primeira vez, fazendo um esforço de sentir o ar a percorrer nossas vias aéreas, a inflar os pulmões, o ar que entra, o ar que sai. É um dinamismo de ida e vinda que mantém a nossa vida. Vamos sentir no nosso coração a pulsar dentro do peito. Vamos concentrados. Vamos tentar sentir o nosso corpo. Comecemos pelos ombros, o direito, o esquerdo. Vamos tentar sentir a nossa coluna cervical desde cima, vertebral, essa estrutura de ossos que mantém o nosso corpo eréctil. Vamos tentar sentir as nossas pernas. Para tudo isso é preciso muita concentração. Agora sim, conservando-nos recolhidos, peçamos que o Espírito Santo, força de Deus que agiu no evangelista quando ele escreveu Mateus, que agiu naqueles primeiros cristãos que o leram e creram em Jesus. Estamos nos anos 85, 90, depois de Jesus. Não o conheceram, mas têm a palavra, a do evangelista, como aqueles primeiros também nós agora. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar em nós. Que nossa palavra seja a palavra associada à bondade e à força do Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem iluminar nossa inteligência, inspirar nossos afetos. Faz com que nossa capacidade intelectual discirna a presença do Espírito, a tua presença, o teu amor, que os nossos sentimentos, vontade e afeições movam-nos a ir ao encontro de quem essa palavra quer revelar, que é Jesus entre nós e conosco, vivendo em família. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ao terceiro passo, meu irmão, minha irmã. E aqui é preciso, sempre com os olhos fechados, tentar criar aquelas cenas que o Evangelho e o evangelista nos propõem. Vamos ver os magos partindo numa manhã talvez intensa. Lá se vão eles e José e Maria em Belém, preocupados talvez, mas aquela inquietação que lhes chega aos ouvidos. Herodes está em busca do menino para iluminá-lo. Talvez inquietos começam a juntar suas poucas coisas e, num início de dia, bem de manhã, lá estão os três: José, Maria e o pequeno. As viagens eram em cavalgaduras, especialmente os jumentos prestavam este serviço. Lá vão aqueles pobres, quem sabe integrados a alguma caravana, toma o rumo do Egito. O sol é escaldante,
o cansaço, o menino às vezes chora. E eles seguem com outros em caravana para o incerto. O que lhes fica de esperançoso? A promessa de Deus. Nenhuma outra certeza. Sobem montes, descem pelos vales, seguem as estradas, os pontos de carreira que havia naquele tempo. Talvez conseguem alguma pequena casa onde se estabelecer. Chegaram em terras estrangeiras. José vai procurar emprego. Quem sabe faz serviços de diarista em algum lugar. O Evangelho não diz, mas estão em terras estrangeiras. Lá estão eles a se perguntar, até quando? Quem sabe até se inquietam, porque se é filho de Deus, se queremos servir à vontade de Deus, lá estão eles a se perguntar e parece que Deus silencia. Tudo o que tem de um sinal vivo e esperançoso é o olhar daquela criança e a presença daquele pequeno. Maria sabe a sua origem. José também está no seu silêncio a dizer ao próprio Deus, sempre disponível, nem sempre compreende, nem tudo entende, mas sua pequena vida pertence a um grande Senhor. Talvez eles se perguntem, e sobre isso conversam José e Maria. E um belo dia, chegam-lhes informações. Herodes já não está mais. O ameaçador perdeu forças. Morreu. Por alguma especial revelação, conversam os dois, José e Maria, sobre o retorno. E alguma outra caravana se apresenta e a ela juntam-se eles. São distâncias e dias, dias e mais distâncias. Muito sol, a travessia comporta também caminhos desérticos, mas estão sempre em busca. Deixar o Egito lhes faz lembrar o que conhecem do Antigo Testamento, um povo que deixou o Egito e foi para uma terra prometida. Talvez assim interpretem aqueles dois, José e Maria, voltando com as promessas do Senhor. Põe-se a deliberar onde ir morar. Belém, mas o filho do faraó, ou melhor, o filho de Herodes, é ainda mais violento que o pai. Então, aquela terra antiga onde já estiveram, no passado, Nazaré, região de muita gente estranha, também de muitos violentos, mas eles são de paz. E lá vão eles. E agora vamos nós nos colocar naquela cena. Não somos como José, não somos como Maria, mas nós experimentamos muitas incertezas, como eles. Nem tudo era segurança ao viajarem para o Egito, mas confiavam no seu Senhor. Não tinham outros sinais exteriores, mas nutriam a convicção de que Deus caminhava com eles. Talvez eu possa, você possa, ante incertezas de toda ordem, ante indagações cujas respostas nos faltam, porque onde Deus quer me levar,
Talvez possamos dizer como aqueles dois, José e Maria, que nos abandonamos à sua graça providente. Não temos domínio de como será o futuro, mas temos a convicção bem alentada de que também no futuro Deus estará ao nosso lado. Porque queremos fazer o bem, porque queremos, como José e Maria, queremos também nós deixar-nos conduzir pela força da sua luz e da sua graça providente. Então agora, o que é que vou falar na minha oração? Tendo tudo o que eu tenho de incerteza ante o futuro, vou dizer a Ele, a Deus, que como José e Maria, quero obedecer à sua palavra e nutrir a convicção de fé de que Ele caminhará comigo, caminhará conosco. É hora de eu lhe dizer isso. Eis o momento da minha palavra orante.